Olá, olá, boa noite. Uma ótima noite, noite muito quente aqui onde eu moro. Não sei como é que tá aí onde você mora, mas aqui tá um calor terrível. Tive que deixar a janela aberta para poder dar conta e mesmo assim tá bastante quente. Já estou aqui cheirando a nossa convidada de honra da noite. E aí, enquanto vocês vão chegando, bom, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que está aqui no canal. Oi, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Você também que vai me assistir depois, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Para mais esse episódio da série Conhecendo as Notas Olfativas, essa é uma da série de aulas que a gente tem aqui nas quintas-feiras no canal da FSA Perfumes Naturais. E essa é uma série muito especial, porque quem gosta de aprender sobre notas é um assunto muito gostoso de falar. Quem gosta de aprender sobre notas, esse é o espaço perfeito, porque é um momento exatamente que eu preparo para vocês, para a gente mergulhar um pouco mais em algumas características de notas que são muito relevantes na paleta de perfumaria. Então, essa série ela tem essa finalidade. A última nota que eu falei foi a canela, e agora eu estou sempre variando o tipo de nota. Mas antes, para quem não me conhece, é sempre importante, eu gosto de me apresentar. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, perfumista natural e professor de perfumaria. Sou criador aqui da FSA Perfumes Naturais. A FSA é uma escola de perfumes online que tem o grande objetivo de ajudar as pessoas que são ou querem ser perfumistas naturais independentes. Quando a gente fala da perfumaria natural independente, a gente normalmente fala de 3 pilares fundamentais de quem segue esse caminho. O primeiro deles é o uso consciente das matérias-primas. Essa nota de hoje vai ser um exemplo disso. O segundo pilar é a valorização e o conhecimento, a aplicação das técnicas da perfumaria. E o terceiro pilar, ou princípio, é o uso seguro do perfume, é a criação do perfume segundo critérios de segurança, respeitando limites de uso, por exemplo. E dentro do portfólio da FSA, atualmente, eu estou trabalhando tanto com formação completa, que é o caso do curso Aprendiz de Perfumista. A turma está fechada nesse momento, mas logo logo eu vou abrir a próxima turma. A gente tem também aqui as aulas de aperfeiçoamento, que como o próprio nome diz, elas são direcionadas a quem já tem um pouco mais de experiência ou gosta muito do tema, e elas são focadas então em temas de mais aprofundamento, como é o caso, por exemplo, da família Fougère. E a gente tem também aqui na FSA os serviços, que são 2 atualmente, o certificado de conformidade IFRA e a análise de paleta olfativa, ambos extremamente valiosos para quem é perfumista independente. Se você quiser entender mais de tudo isso, eu convido você para conhecer o perfil aqui e também para conhecer o site da FSA, tá bom? Então, enquanto mais pessoas vão chegando, o tema de hoje é um tema muito especial, é um tipo de nota muito especial. Eu não estou usando verde por acaso, eu vim a caráter. Hoje nós vamos falar da folha de violeta na criação de perfumes naturais, e eu estou aqui com um exemplar da folha de violeta. Eu tenho a planta aqui, e aí eu tirei uma folhinha. Para quem não conhece, olha que gracinha, parece um coração. Ela não tem cheiro de nada, tá? Eu já adianto. Para fazer o absoluto, a gente vai precisar de uma quantidade imensa de folhas. Mas eu trouxe para quem não conhecia, você pode ver que ela é lisinha, não é aquela violeta comum que a gente conhece, mais peludinha. Essa aqui é diferente. A violeta, a folha de violeta na criação de perfumes naturais. Esse é o tema dessa conversa de hoje. E antes de falar do absoluto propriamente, é interessante a gente falar da violeta, porque a violeta é uma planta que ela já está presente aí na humanidade, culturalmente usada de diversas formas há muitos e muitos séculos. A gente tem
relatos aí do uso da violeta de 400 a.C. e por aí vai. Uma planta extremamente apreciada na Grécia, por exemplo. Eu anotei algumas coisas de curiosidades históricas, porque tem gente que gosta que nem eu, então eu acho interessante compartilhar isso, porque enriquece muito a nossa experiência. A violeta que eu estou falando, a violeta que a gente vai usar na perfumaria, ela é do gênero Viola e da família Violácea. Só de curiosidade, tem uma planta que se chama Amor Perfeito, ela também é do gênero Viola. No caso aí é a Viola tricolor, o Amor Perfeito, e essa queridíssima aqui é a Viola odorata, que é a violeta que vai interessar para nós na perfumaria. E ela também vai ter muitas outras aplicações. Então, a violeta está presente na humanidade já há muitos séculos. O contato com a violeta presente na nossa vida enquanto humanidade. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo. Hoje tem uma nota belíssima para a gente conversar. A violeta, ela é originária da Ásia e algumas referências também colocam que ela é originária da Europa, tá? Então esse é um primeiro ponto. O uso da violeta, o nosso foco de conversa é na perfumaria, mas ela é usada em muitos outros lugares. Ela é utilizada com fins terapêuticos para vários tipos de aplicação. Ela é usada também com uso ornamental, para deixar os nossos jardins mais bonitos e perfumados. E também é usada na culinária. Essa violeta, a Viola odorata, ela é conhecida como violeta doce, ela é usada em saladas, por exemplo. A gente tem uma bala que é muito conhecida na França e na Espanha, que ela é aromatizada com o cheiro da violeta. Esse tipo de coisa super interessante a violeta também traz para a gente. A nossa conversa é focada em perfumaria, mas é interessante a gente entender isso também. E o nosso foco é a Viola odorata, mas a gente tem muitas espécies de violeta, muitas, muitas mesmo. Na verdade, quem gosta de entender mais a fundo essa parte botânica, vai ter um prato cheio com a violeta, porque a gente tem referências e referências falando aí de vários aspectos da violeta, que é muito interessante de se conhecer. Então, já fica para vocês aí que gostam de mergulhar nessa parte, o convite para se aprofundar, porque vale a pena. Quem aí que está me assistindo conhece o cheiro da violeta, o cheiro da flor de violeta? Eu não sei se você que está me vendo tem essa planta. Aqui a minha não está com flor, senão eu teria mostrado para vocês, mas a gente está vendo aqui, então, a folha da Viola odorata, e o cheiro da flor de violeta é uma coisa impressionante. Quando ela floresce, ela começa timidamente com uma ou duas flores, mas quando você chega perto da plantinha, é um cheiro magnífico, ele toma conta. É aquele floral lindo, floral delicado, floral atalcado, que caracteriza o cheiro da flor dessa planta, tão especial. Então, eu não sei se vocês que estão me vendo já conhecem o cheiro da violeta, da flor de violeta. Mas é um cheiro maravilhoso. Quando tiverem a oportunidade de conhecer, não esqueçam, porque vale muito a pena. É um cheiro lindo. E esse ponto que eu estou falando aqui com você, estou vendo aqui que a Patrícia não conhece. Patrícia, procure um dia, se você puder, sentir o cheiro da flor de violeta, da viola dourada. É lindo, é lindo. Lindíssimo. O cheiro, a gente vai ter um isolado natural que vai trazer esse cheiro, felizmente. É a alfa-ionona, porque as iononas são os principais componentes responsáveis pelo cheiro da flor de violeta. E a gente tem a alfa-ionona isolado natural. Já deixo o convite para vocês conhecerem. A alfa-ionona vai ser o cheiro que vocês vão reconhecer quando puderem comparar. É muito maravilhoso, tá? É um floral belíssimo.
que vale muito a pena ter. Infelizmente, a gente não tem a alfionona como isolado natural aqui no nosso país, pelo menos que eu saiba até agora, não, só fora do Brasil. Ô Patrícia, eu já vou chegar lá, tá? É porque essa faceta que você está perguntando, ela não é da flor, tá? Mas é do nosso assunto de hoje. Eu já vou chegar lá. Uma coisa muito comum que acontece, a maior confusão que acontece, que eu já vi acontecer, de gente que comprou a matéria-prima achando que ia encontrar uma coisa e encontrou outra, é essa confusão que eu preciso esclarecer para você que está me vendo, tá? Deixa eu só responder aqui, surgiu uma dúvida do Tiago. As iononas também estão nos rizomas de íris, certo? Sim, a gente vai ter, mas na íris a gente também vai ter um papel muito importante de um outro tipo de molécula que a gente chama de irona. Quimicamente, eu não lembro de cor agora para te explicar a relação entre elas. É uma coisa que eu ainda pretendo falar, porque eu ainda quero fazer um conteúdo sobre a íris, tá? Aí eu vou conseguir te explicar com mais assertividade. Mas as iononas, elas contribuem para esse cheiro, sim. Ok? Voltando então a esse ponto que eu preciso esclarecer, presta muita atenção nisso que eu vou falar, para você não cometer esse engano, não fazer essa confusão. Uma grande confusão que acontece, que às vezes a pessoa vai comprar o absoluto de folha de violeta, é ela achar que vai encontrar no absoluto de folha de violeta o cheiro da flor de violeta. Vamos entender. O que a gente tem na perfumaria, que é usado extensivamente na perfumaria, é o absoluto da folha da violeta, da folha da viola odorata. O absoluto da flor, ele até já existiu, eu acredito que tem algumas empresas que ainda produzam, mas atualmente ele não está disponível com essa facilidade. Então, o absoluto que a gente tem é o absoluto da folha e o cheiro é completamente diferente. É claro que o absoluto, eu vou comentar um pouco das nuances dele, ele tem uma nuance floral leve, mas ele não vai lembrar o cheiro da flor de violeta. Esteja muito claro, eu já vi gente que comprou o absoluto da folha de violeta, até porque tem alguns fornecedores que não ajudam a gente e escreve absoluto de violeta. Aí a gente tem que olhar a parte da planta que é usada. Porque se fosse a flor, seria o cheiro floral típico da flor de violeta. Mas não é. O absoluto que a gente usa em perfumaria é o absoluto da folha. E o cheiro é diferente. Se você já passou por essa confusão, eu espero que agora você não passe mais. Quando você for comprar o absoluto de folha de violeta, ele vai te trazer outro tipo de nuance que não é a nuance floral. Antes da gente entrar na característica olfativa do cheiro do absoluto da folha de violeta, eu trouxe algumas curiosidades sobre a produção dele. O absoluto, então, de maneira genérica, é um tipo de matéria-prima que a gente usa, um tipo de extrato natural, que vai ter a peculiaridade de usar solventes orgânicos para a sua produção. Com o absoluto de folha de violeta é assim que também é feito. A gente vai ter uma grande quantidade de folhas que é colhida para fazer o absoluto. Para você ter uma ideia aproximada, são mais de 2 toneladas de folha de violeta para a gente obter 1 quilo de absoluto. Mais ou menos 2.300 quilos de folha para poder fazer 1 quilo de absoluto. Ô, Tiago, você não conhece o absoluto de violeta, da flor, eu imagino que você está falando, mas tem as iononas. As iononas já vão te dar o cheiro da flor de violeta, pode ficar tranquilo. Você fazer um acorde, então, de absoluto de folha de violeta com ionona é uma experiência divina, tá? Embora a origem seja na Ásia e na Europa, na Ásia principalmente, o grande produtor atual de absoluto de folha de violeta é o Egito, mas a gente tem também na França e na Itália. E tem essa peculiaridade, o fato de ser
um absoluto com rendimento baixo e que é muito trabalhoso para se fazer, você pode imaginar que vai elevar o custo da matéria-prima. E realmente é uma matéria-prima com valor mais elevado. Eu costumo falar assim, é o tipo de matéria-prima que é um investimento planejado. Para já adiantar para você que a realidade é essa, quando a gente fala de folha de violeta. Eu estou cheirando aqui, o absoluto está aqui, eu preparei e, igual eu comentei com você, a folhinha, nem se você amassar, você não vai sentir esse cheiro aqui, tá? Não tem cheiro de nada, assim, aquele cheiro mesmo é um cheiro fresco, assim, mas extremamente suave, que não vai lembrar isso aqui. Para a gente fazer o absoluto, a gente precisa de uma grande quantidade. E aí, agora sim, a Patrícia tinha feito um comentário, ela tinha perguntado se tinha faceta verde. A faceta verde que a gente vai perceber, na verdade, a informação olfativa principal é a informação verde no absoluto de folha de violeta. Falando em termos de categoria de volatilidade, o absoluto de violeta é uma nota de coração. Algumas referências colocam ele também como nota de base, mas o principal uso é como nota de coração e é uma nota do grupo de notas verdes. Se você lembrar, se você assistiu a conversa de semana passada, quando eu falei de intensidade de notas, eu citei muito uma nota verde emblemática, que é o gálbano. A violeta é uma outra nota verde que é característica da direção verde de notas. Inclusive, quando eu estou fazendo análise de paleta e recomendando notas verde, gálbano e folha de violeta sempre está nas minhas recomendações, porque são notas olfativamente muito importantes para se conhecer. O cheiro é a ideia do cheiro de folha amassada. Para quem não está familiarizado com o que é a direção verde, em linhas gerais é isso. Só que o absoluto de folha de violeta, ele vai ter peculiaridades que são de acordo com a sua composição química e vão tornar esse cheiro extremamente único. Por exemplo, tem uma que eu percebo muito, eu já perguntei a outros alunos meus se percebia isso, teve gente que percebeu, teve gente que não. Uma coisa que você vai perceber quando você cheirar absoluto de folha de violeta é que tem cheiro de pepino. Aquele cheiro meio aquoso do pepino, aquele cheiro meio verde mesmo do pepino, está aqui presente. Você consegue perceber cheiro de pepino aqui na folha de violeta. Na minha experiência com a folha de violeta, num primeiro momento, essa nuance de pepino, para mim, ela não era muito óbvia. Um belo dia, eu estava fazendo uma vivência com ele, eu falei, gente, isso aqui tem cheiro de pepino. E aí, depois, ficou muito mais claro para mim. Eu não sei como é para você, mas para mim e para muita gente, a ideia da percepção do cheiro, às vezes, mistura um pouco com a ideia da cor. Esse cheiro aqui me faz pensar em vermelho ou em rosa. A folha de violeta, ela me faz pensar como se fosse um verde mais para o escuro, mais transparente, diferente do gálbano, que teria um verde mais fechado, sabe? Um verde mais opaco. Falando assim metaforicamente em termos de cor, a folha de violeta, na minha percepção, ela traz essa ideia desse verde transparente, tá? É um verde mais delicado, a direção verde ela é um tipo de nota que nem sempre é tão fácil de trabalhar, o gálbano é um grande exemplo para isso, mas a folha de violeta eu acho que ela é um pouco mais fácil, porque é um verde mais delicado, um verde que vai ter esse lado mais suave, ele vai ter uma nuance floral, tá? Que vai aparecer não estou falando que tem cheiro floral, ele vai aparecer ali uma nuance floral leve, vai ter esse lado aquoso, esse lado de pepino, que vai ajudar a trazer um frescor para quando você quiser trazer isso para a sua composição. Eu percebo que é uma nota que tem nuances adocicadas. A gente tem algumas referências que inclusive mencionam nuances amadeiradas, que podem ser muito interessantes. Não é à toa que é um tipo de nota recomendado de combinar com notas amadeiradas.
Então, você percebe isso muito bem. Boa noite, Maria Célia. Tudo bom? Estamos falando hoje da folha de violeta. Essa querida, não sei se você tem na sua paleta. Esse é o aspecto olfativo, tá? Se você ainda não sentiu o cheiro do absoluto de folha de violeta, quando você sentir, isso aqui já é para te dar mais ou menos uma ideia. É um cheiro de folha, é um cheiro mais suave comparado com o gálbano, é bem mais suave, na verdade, na minha opinião. A gente tem essa nuance de pepino que traz esse frescor muito interessante. A gente vai ter também aí uma nuance floral leve que vai estar presente aqui. É muito gostoso, é um tipo de nota que tem uma peculiaridade interessantíssima, que ela é intensa, presente, performa muito bem, mesmo mais diluída. Essa aqui que eu estou mostrando para você, ela está a 1% e está excelente e aparece na criação de uma forma muito bonita. Isso é muito bom, porque o preço do absoluto de folha de violeta é um pouquinho mais elevado. Por isso que é um investimento programado, mas um investimento que vale a pena por essas razões. No que diz respeito a características do cheiro que vão além do puramente olfativo, as notas verdes, de um modo geral, elas trazem naturalidade para as criações. Não é muito difícil da gente entender. O verde, pensa no cheiro de folha, ele está ligado com vida, ele está ligado com naturalidade, com natureza, com primavera, com florescer das coisas, com aquele momento onde está tudo verdinho. Então a gente acaba fazendo esse tipo de associação. E no caso da folha de violeta, a gente tem um adicional maravilhoso, porque é uma nota muito refinada, uma nota muito elegante. Então, quando você estiver querendo fazer perfume a cara da riqueza, a cara do requinte, da elegância, a nota folha de violeta, o absoluto de folha de violeta, vai trazer essa informação verde de uma forma extremamente elegante. Então, fica aí a dica. Maria Célia, você que está lá no Aprendiz de Perfumista, você vai entender um pouco isso mais a fundo no módulo 4, tá bom? Que é quando eu falo das famílias olfativas, das famílias de notas e de perfumes, tá? Só para te localizar. Quem chegou aí depois, quem está chegando depois, uma ótima noite. Estamos falando dessa maravilhosa aqui, a folha de violeta, e mais especificamente do absoluto de folha de violeta na criação de perfumes naturais. E se você quiser, só recapitulando para quem chegou aqui depois, se você quiser um perfume com muita elegância, folha de violeta tenho certeza que vai te agradar. Ok? Tudo bem até aqui? Vocês querem comentar ou perguntar alguma coisa? Aguardo. Não é à toa que essa nota fica muito bonita com floral. Pensa, que coisa mais bonita você pegar uma flor e misturar com o cheiro de uma folha. Quer coisa mais natural que isso? Quer coisa mais inspiradora que isso? Não é à toa que o absoluto de folha de violeta ele casa muito bem com notas florais. Eu até dei uma sugestão, eu coloquei uma caixinha de perguntas e uma das dúvidas foi sobre notas que combinam. Eu sugeri flor de laranjeira, e que é um floral muito bonito, também fresco, que vai casar muitíssimo bem com esse cheiro maravilhoso aqui do absoluto de folha de violeta. Tá? Fica lindo mesmo, fica lindo mesmo. A gente tem várias opções, várias ideias interessantes para explorar com esse tipo de nota. Floral branco fica muito legal, como jasmim, como neroli, fica bem interessante, mas não só. Floral, de uma maneira geral, fica bem, bem bonito com essa nota. Uma pergunta que é importante responder, caso você não tenha absoluto de folha de violeta, primeiro é saber que é sim uma nota que vale a pena,
mas é uma nota que representa investimento programado, por ela ter um valor um pouco mais elevado em comparação com alguns óleos essenciais típicos que a gente usa. Qual que é o melhor momento para você ter o absoluto de folha de violeta? Você é livre, obviamente, para ter quando você achar que é o momento. Mas se você quer ouvir um conselho de quem trabalha com ensino de perfumaria natural, eu não recomendo o absoluto de folha de violeta logo de cara. Eu recomendo você conhecer notas mais clássicas e básicas primeiro. Dentro da direção verde, o próprio gálbano, eu didaticamente recomendaria o gálbano primeiro, porque eu sempre falo, a gente precisa aprender a base bem aprendida para depois alçar voos de uma maneira muito mais segura. O absoluto de folha de violeta, ele deve sim ser colocado na sua lista. Como eu disse, é um tipo de nota que eu recomendo em análises de paleta para se ter, mas, por exemplo, tem notas que você precisa conhecer primeiro, você precisa entender outros universos olfativos primeiro, antes de conhecer notas como o absoluto de folha de violeta. Você, obviamente, tem liberdade para fazer o que você achar mais interessante, mas, repetindo o que eu falei agora há pouco, de um ponto de vista didático, de quem tem experiência com o ensino disso, ficaria mais interessante você trabalhar ali com notas, com outras notas, inclusive, que são prioritárias, e dentro do verde, a gente tem algumas notas na paleta que tem a nuance verde de uma maneira muito presente, que você já vai ali acostumando com esse universo para depois você ir e aproveitar ainda mais a beleza dessa nota. A minha próxima consideração, ela decorre exatamente disso. Mas eu achei legal essa ideia que você falou de trazer esse lado de naturalidade para uma criação que o verde proporciona, que a nota verde proporciona. E se eu não tiver o absoluto de folha de violeta, como que eu trago a nuance verde para uma criação minha? Veja bem, a nuance verde, eu não estou falando trazer o cheiro do absoluto de folha de violeta, porque isso vai estar no absoluto de folha de violeta mesmo, bem característico. Mas a nuance verde, as notas verde, você vai encontrar em outras notas da paleta. Eu coloquei 3 exemplos, mas a gente tem mais, de notas, inclusive, notas que eu até recomendo primeiro na paleta do que o absoluto de folha de violeta. Os 2 primeiros casos são a hortelã verde, que obviamente vai trazer o mentolado, mas ela tem uma informação verde muito característica. E também a gente tem outra nota muito interessante, linda, magnífica, é o Petit Grain de laranja amarga, que é uma nota que tem a nuance verde bem presente, junto com a nuance cítrica e floral. Você tem essas notas, inclusive, são bem mais acessíveis, bem mais fáceis de encontrar, acessível tanto em ter fornecedor quanto financeiramente. Então, se você quiser trazer a nuance verde, você tem aí 2 opções muito bacanas. Não é cheiro de absoluto de folha de violeta, é nuance verde, tá? E uma nota verde, mesmo verde, da direção verde, é o gálbano, que obviamente tem que ser usado bem diluído, em pequena proporção, vai também trazer esse cheiro de folha amassada de uma forma muito linda. Só para você entender. Gi Capelli, querida, eu acho que eu te respondi enquanto eu falei, não é? Petit Grain de laranja amarga, tá? É uma excelente opção para trazer. Petit Grain é tipo assim, Petit Grain, eu não sei se vocês que estão me vendo já me ouviram falar de paleta mínima. O Petit Grain está na minha paleta mínima. A Maria Célia aqui, que é aluna minha, sabe disso muito bem. Lá na paleta mínima está lá o Petit Grain de laranja amarga, exatamente porque ele traz riqueza de nuances de uma forma muito estratégica. Mas aí fica essas 3 dicas para vocês. Manjericão vai ter nuance verde. As hortelãs, de um modo geral, vão ter essa nuance verde. Eu gosto muito da hortelã verde, porque ela tem essa nuance bem pronunciada. E Petit Grain, obviamente, sabe? Petit Grain, inclusive, eu recomendaria como a primeira.
Gente, eu vou ler a pergunta do Tiago aqui, porque subiu. O Tiago está perguntando: o absoluto de violeta tem um alto impacto? As iononas precisam ser usadas com moderação, pois são fortes e dominam. Quando o Tiago fala alto impacto, ele deve estar querendo dizer, me corrija aí, Tiago, ele deve estar falando de uma difusão, aquele cheiro forte, que é perceptível, e por ser muito forte, ter uma intensidade grande, a gente precisa usar mais diluído. Sim, ela tem uma difusão bem forte, tá? Por isso, inclusive, que a gente trabalha, não é só pela questão do custo, a gente trabalha com ele a 1%. Então, eu recomendaria para você, é o que eu já ia falar agorinha mesmo, eu recomendo o absoluto a 1%, porque aí fica mais fácil de trabalhar. Eu não tenho ionona aqui na minha paleta ainda. Eu já conheço o cheiro das iononas, mas eu não estou com elas aqui na minha paleta. Mas eu já fiquei sabendo, inclusive, dessa intensidade grande e que tem que ser usada diluída e com moderação. Ok? Gente, olha que informação legal que o Thiago está trazendo. Já destilei folhas e flores de limão Tahiti e tem uma nota verde deliciosa. Hoje, inclusive, aproveitando o que o Thiago falou e o que a Gisele comentou, acho que é Gisele, né, Gi? É Gi de Gisele. A gente tem outros pitigrãs hoje disponíveis, tá? A gente tem pitigrã de limão, pitigrã de mandarina, que vão trazer nuance verde de uma forma muito bonita. Só fiquem atentos com a questão de limite de uso, porque o de laranja amarga ele tem um limite mais generoso, o de mandarina eu sei que tem um limite bem baixinho, aí a gente tem que ficar de olho nisso, tá bom? Hoje eu não acho não o olíbano verde não, mas essa coisa da percepção ela tem muito de subjetivo, né? Para mim, por exemplo, só partilhando, o olíbano para mim tem um lado bastante cítrico, embora seja uma nota balsâmica, balsâmico-resinosa, tá? Eu não sei se o que você percebe também o verde um pouco misturado com o resinoso, mas aí isso tem muito de subjetividade, tá? Por exemplo, uma nota que é resinosa, que eu já percebo um lado mais verde, por exemplo, o breu branco, que está ali meio pertinho do olíbano, nessa coisa de lembrar o cheiro do incenso. Mas isso aí é um assunto que a gente poderia mergulhar nesse assunto, as nuances, né? Cada um de nós vai acabar percebendo elas, às vezes de um lado mais intenso, às vezes de outro não. Eu tenho uma aluna minha, Simone, que para ela, de jeito nenhum, o absoluto de folha de violeta tem cheiro de folha. Ela não concorda de jeito nenhum. Ela reconhece os outros, mas não tem cheiro verde para ela. Assim, tem outro tipo de informação. Tá bom? Aí vão comentando aí, tá? Se eu deixei alguma coisa de fora, vocês me falam. Por onde que eu começo quando... eu quero absoluto de folha de violeta na minha vida. Achei interessante. Primeiro, leve em consideração isso que eu falei, que é um investimento programado e que tem notas que você pode e deve investir primeiro para ganhar um pouco de experiência e depois trabalhar. Porque o absoluto de folha de violeta, se você não trabalha com ele de uma maneira mais habilidosa, com mais jeito, você pode errar na mão e perder toda a elegância que ele traz e a naturalidade que ele traz. Por isso. Mas você, então, vai comprar o absoluto de folha de violeta quando você achar que for o momento adequado e você vai se deparar já com um desafio, já vou avisar para você, que ele é um absoluto mais caro, comparado com outras notas, e ele não é tão fácil de achar, infelizmente. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa de fornecedores e o negócio está danado. O fornecedor que eu via mais, eu não consegui encontrar com tanta facilidade. A gente tem, então, poucos fornecedores aqui no Brasil, mas a gente tem fornecedores no Brasil, o que já é uma excelente notícia para nós, no sentido de aproveitar a beleza dessa nota. Mas é uma nota um pouquinho mais cara. Na pesquisa que eu fiz, 3 ml, deixa eu ver, eu anotei.
13 ml estavam custando aí em torno de R$ 200. Aí eu estou falando da matéria-prima pura, mas a gente tem a matéria-prima vendida diluída a 10%, que é o que eu recomendaria mais para você. Você ter contato com ela nessa versão diluída, já de cara, que inclusive é mais acessível, vai te permitir ganhar experiência e aí depois você compra ela pura. É o que eu recomendaria. E a solução de trabalho eu recomendo você fazer a que eu faço, que é a 1%. Aí você compra a matéria-prima a 10% e dilui de novo para chegar em 1%. Deixa eu ver. Ô Gisele, esse negócio de percepção, querida, tem também muito da nossa experiência, sabe? Com o tempo a gente vai mudando o nosso próprio vocabulário, a gente vai entendendo coisas que a gente não entendia antes. Aí mesmo é uma questão de você ir trabalhando, cheirando, comparando, e isso vai amadurecendo. É aquele negócio, perfumaria é um negócio pro resto da vida. E é maravilhoso, porque aí você vai se dedicando, se aprofundando cada vez mais. A minha relação com essa nota mudou com o tempo. Assim, eu sempre achei maravilhoso o cheiro da folha de violeta, mas com o tempo eu fui passando a apreciar o cheiro de outras formas. Então, isso é muito comum. Deixa eu ver o que o Tiago está falando aqui. Acredito que as restrições maiores aos cítricos são os que são prensados a frio. Quando destila, acredito que o problema com as furanocumarinas são menores. Correto, quando a gente trabalha com a destilação do cítrico, a gente tem problemas menores no que diz respeito à furanocumarina. Mas mesmo em matérias-primas destiladas, a gente tem outras moléculas que também têm restrição ou causam alergia. Eu não vou lembrar de cor agora qual é a molécula no pitigram de mandarina que faz eles ter um limite bem baixo, apesar de ser um pitigram. Mas isso eu tenho que lembrar, eu posso te falar depois, porque eu não lembro agora de cor. Mas, de fato, quando a gente está falando de cítrico, principalmente de cítrico que normalmente é prensado, a destilação, seja para obter no primeiro momento ou como retificação, que é a destilação posterior, ela vai diminuir muito, muito a questão das furanocumarinas. O pitigram, ele já é destilado logo de cara, mas é o que eu comentei. Em alguns casos, mesmo que é destilado, tem restrição ou causa alergia. Esse que é o problema. Às vezes não é nem a furanocumarina, mas é outra coisa. Ok? Bom, meu povo, se vocês tiverem mais algum comentário, é só colocar que vai aparecer aqui para mim. Eu vou finalizar, inclusive, para quem ficou aqui comigo, já agradeço. Eu vou partilhar um pouco com vocês uma sugestão de acorde, usando essa nota tão linda, tão magnífica, que é o absoluto de folha de violeta. Como eu disse para vocês, com floral é um tipo de nota muito interessante e uma combinação bastante fácil da gente visualizar, se a gente pensar num vasinho de violeta florido. A gente vai ter o cheiro da flor, o cheiro da folha. Isso serve para outras plantas também. Os florais, então, principalmente para você que está começando ou para você que ainda não tem muita experiência com essa nota, experimenta combinar com floral. E a ideia do Neroli, que eu tinha comentado, é uma estratégia interessante, mas uma outra combinação que eu queria deixar, eu vou deixar duas, é a rosa. Se você tem rosa na sua paleta e folha de violeta, o acorde de violeta com rosa vai trazer uma coisa muito interessante, vai trazer um universo extremamente interessante, olfativo. Então, se você quiser fazer isso, é interessante. Se você não tem rosa na sua paleta, você pode usar um outro floral rosa, como gerânio. E se você não tem o absoluto de folha de violeta, tranquilo, faz isso que eu comentei. Pega uma outra nota que tem nuance verde e tenta brincar um pouco com essa combinação. Vai ser interessante. Em termos de famílias de perfume, a sugestão que eu vou deixar é para a gente pegar uma família que já é a cara da riqueza e deixá-la com mais cara da riqueza ainda. Eu sugeriria que, se você que já tem experiência quiser experimentar, é você colocar o absoluto de folha de violeta num chipre. Imagina, se você já conhece um pouco o universo olfativo do chipre,
você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Chypre já é um tipo de perfume bem refinado, bem sofisticado. Quando você junta com uma nota que também é um ápice de elegância, você junta duas coisas magníficas. Aí eu deixo de sugestão também para você. Ok? Certíssimo? Então, nessa nossa conversa de hoje sobre a violeta, sobre a folha de violeta, eu comentei com você, só para você que está agora aqui, fazer uma recapitulação para você. Eu comecei falando um pouco da planta da violeta, que está presente na cultura nossa há muito tempo, inclusive associada a civilizações extremamente famosas, como a civilização grega. A folha de violeta está inclusive presente em contos da mitologia grega. Na perfumaria, é importante a gente entender que a nota que a gente vai usar é o absoluto de folha de violeta e não da flor. É a confusão que muita gente faz e eu espero que a partir de agora você não faça mais, porque os cheiros são muito diferentes. Perfumisticamente falando, esse absoluto é uma nota de coração, característica da família de notas verdes, mas com nuances muito características, especialmente uma nuance bem interessante de pepino, que traz esse lado fresco muito bonito. E para você que tá querendo conhecer essa nota, eu recomendei que você conhecesse, é um investimento programado, e quando você for investir, você pode começar com a versão diluída e trabalhar com soluções a 1%, porque ela é uma nota bem difusiva, e aí vai ser mais fácil de trabalhar, tá bom? Pura ostentação, é isso aí, o acorde... Ô Tiago, nós vamos fazer um acorde ostentação. Nós vamos pegar elementos do Chypre e colocar absoluto de folha de violeta. Vai ficar um arraso. E você, quando você especificamente que tem as iononas, depois que você tiver o absoluto, você faz um acorde, vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Hoje eu estava brincando aqui, eu peguei as duas fitinhas sentindo absoluto de folha de violeta e tintura de rizoma de íris. Pensa num negócio maravilhoso. É uma coisa que eu estava experimentando aqui hoje e realmente ficou muito interessante. Mas é um cheiro mesmo, eu tô com a fita aqui, já passou mais um tempo. Ele é muito elegante mesmo. É realmente um cheiro assim refinado que quem gosta, quem quer criar esse tipo de perfume, quem quer trazer esse refinamento, vale muito a pena. Tudo bem? Vou só esperar um pouquinho, porque dá um atraso aqui e às vezes vocês colocam as coisas e eu não consigo ler, mas eu já estou me encaminhando para o finalmente dessa nossa conversa de hoje. Aliás, quando vocês puderem ter mudinha, eu recomendo muito, porque quando a viola dorata floresce, é um espetáculo, porque você só quer ficar o tempo todo com o nariz perto da planta, porque é um cheiro. E é uma flor pequenininha, pequenininha, mas quando você chega perto é uma potência o cheiro. A folha não tem cheiro de nada, mas a flor é impressionante. A folha só vai soltar o cheiro dela quando ela for virar absoluto. Mater Flora, eu não sei seu nome, querida. Você coloca, por favor? Você só conhece o cheiro da cera de violeta? Cera de violeta seria o concreto que você está querendo dizer? Fala aí para mim se é o concreto que você está dizendo. Essa cera foi obtida como? Ô Tiago, tá vendo que chique? Rizoma de íris com folha de violeta. O acorde desses é uma coisa, um luxo só. Se a gente colocar oud, então, aí que o negócio vai para a estratosfera de ostentação. Flora, lindo seu nome, aliás, o nome bonito. Ô Flora, é o concreto então, eu não conhecia ainda. Então você tem o concreto da flor de violeta, eu entendi certo? Responde para mim, por favor.
Deve ser maravilhoso, porque ele deve concentrar de uma forma tão maravilhosa o cheiro. Nossa, deve ser um sonho. Se você puder comentar. A Maria Célia está comentando que uma amiga dela fez o enflorage da flor de violeta. Com certeza, com certeza. O cheiro da flor é um escândalo. É muito maravilhoso. É uma pena a gente não ter essa matéria-prima, o absoluto de flor de violeta, para a gente poder usar. Mas a gente tem, igual eu comentei, o isolado natural, que é a alfa-ionona. Aqui no Brasil eu não encontrei para comprar, mas torçamos para que isso melhore. A Flora está comentando que ela tem o concreto da flor de violeta. Que arraso! Deve ser lindo mesmo, deve ser lindo. E quando a gente está falando de concreto, gente, a gente está falando de uma versão ainda mais concentrada, que vai ter aí nuances que a gente nem vai perceber no absoluto, porque vai ser, um dos passos do caminho. Mas o concreto a gente não pensa nele, só vale esclarecer isso para quem não está familiarizado. O concreto a gente não vai usar ele em base alcoólica, tá, gente? O concreto ele não vai solubilizar no álcool, inclusive é por isso que na indústria a gente vai lavar o concreto fundido com álcool para poder tirar ali daquela massa, porque o concreto tem muito elemento graxo, que vai fazer exatamente ele parecer uma cera. Mas em termos de cheiro, a gente está falando de uma versão ainda mais concentrada. A Flora está comentando, gente, que o concreto que ela tem é muito gostoso, sutil, verde e atalcado. O atalcado, que vai ser um traço característico do cheiro da flor de violeta, então, aqui presente. O Thiago fez um comentário super divertido que eu tenho que ler para vocês. Se colocar o wood junto, deve ter alguma lei que não permite. Provavelmente. Provavelmente. Inclusive porque esse absoluto de folha de violeta, ele tem algumas nuances que são coriáceas. E o wood também tem isso. Vai ser ali uma combinação estonteante. Isso aí, gente, é a gente torcer e fazer pressão nos fornecedores para a gente poder ter essas maravilhas aqui cada vez mais acessíveis. Incluindo o isolado natural, que é a alfa-ionona. Deixa eu ver aqui. Você que está com VNCS, me fala seu nome. É Vinícius? Eu tô tentando adivinhar, tá? Nunca tive a oportunidade de cheirar violeta diretamente da flor, mas já cheirei o absoluto das folhas e as iononas que são usadas para trazer nota nos perfumes. O cheiro da flor, ele vai ser mais o cheiro das iononas. O cheiro do absoluto da folha, ele vai ter esse lado verde, mais delicado, o cheiro de pepino, nuances amadeiradas, coriáceas, nuances florais. Isso a gente expande mais e mais ainda a nossa conversa sobre nuances, tá? É isso que a gente faz no que diz respeito a esse tipo de nota, tá? Vinícius, então é isso, tá? O absoluto de folha de violeta, ele vai ter essas peculiaridades. Vocês vão poder combinar com essas sugestões que eu dei, principalmente para trazer essa riqueza, essa elegância que esse tipo de nota vai trazer para a composição de vocês. Fica muito lindo com floral, vai ficar bonito com amadeirado, vai ficar lindo em perfume Chypre. E quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é um tipo de nota que quem quer aprender perfumaria, que quem quer trabalhar como perfumista independente, vale conhecer e se organizar para ter na paleta. Com uma notícia gloriosa que eu estava quase esquecendo, eu vou comentar. Ela não está ameaçada de extinção como outras notas que infelizmente estão. Tá? Eu olhei lá na União Internacional de... Como é que é? É IUCN. Deixa eu só confirmar a sigla para vocês. Na União Internacional de Conservação da Natureza, eu fui lá olhar e a folha de violeta, a violeta em si, não é uma espécie que tá ameaçada. Felizmente. Para a gente, infelizmente, tem notas como o cedro do Atlas que estão, mas o nosso absoluto de folha de violeta não está.
Então, quando possível, assim que possível, invistam porque vale a pena conhecer. A gente não tem tantos fornecedores, repetindo o que eu falei, mas a gente já tem fornecedores no Brasil que vão trazer essa pérola, essa preciosidade para a paleta de perfumaria, seja ela natural ou seja ela mista, porque é uma nota usada na perfumaria como um todo. Ok? Gente, eu achei que eu ia falar pouco, mas que bom que o assunto rendeu, que bom que vocês participaram, porque é uma nota que ela desperta muito a nossa curiosidade e vale muito a pena. Então, busquem as suas mudinhas de viola odorata e procurem as balinhas de violeta. Eu nunca senti, nunca provei, mas eu tenho uma amiga que é viciada nessas balinhas. Não sei se aqui no Brasil tem. Tá? E aproveitem, assim que vocês tiverem, a riqueza dessa nota. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Queria pedir um favor para vocês, se vocês souberem de alguém que gosta desse assunto ou que vocês acham que vai ajudar a entender mais essa nota, compartilhem esse vídeo, por favor, marquem a pessoa, para a gente poder espalhar esse tipo de conhecimento que é tão bonito da perfumaria natural. A gente já adora e se a gente puder espalhar isso para quem gosta também, vai ser maravilhoso. Patrícia querida, muito obrigado pela participação, estou vendo que você está sempre presente, é sempre muitíssimo bem-vinda e todos vocês que estão vendo aqui também são muitíssimo bem-vindos. Em breve a gente vai falar de outras notas, esse mês eu estou me programando para falar de um perfume que é carregado em notas verdes, acabou sendo uma coincidência, não vou falar o nome ainda porque é surpresa. E semana que vem a gente volta com temas relevantes. Semana que vem nós vamos fazer uma conversa perfumada de um tema muito, muito relevante para a nossa realidade. E aí fiquem no aguardo, porque na semana que vem eu anuncio para vocês. Quem quiser saber mais alguma coisa, fazer algum comentário especificamente, vocês sabem que vocês podem me mandar mensagem direta ou inclusive mandar meu e-mail. Conheçam as outras coisas que eu estou fazendo aqui, tem outros conteúdos além da nossa conversa de quinta, fiquem de olho, estou preparando aí umas coisas muito boas, umas novidades para chegar, tá bom? É isso. Grato a todos vocês, qualquer coisa é só falar. Eu vejo vocês então, deixo vocês com esse cheiro da riqueza, que eu sei que alguns ainda não conhecem, mas eu tenho certeza que logo, logo isso vai fazer parte da realidade de vocês. Uma ótima noite, um restinho de feriado, eu não sei se para vocês vai ser feriado prolongado, aqui para mim vai ser. Já um ótimo fim de semana e vivam a perfumaria, aproveitem a perfumaria porque é uma arte que transforma a vida da gente, certinho? Uma ótima noite então, vejo vocês na nossa próxima conversa. A bientôt!